Venezuela, quando um país perde o direito de decidir o seu futuro. O que a Natália Beauty tá falando disso, gente? IA é como Monjaro. Galera usa, mas ninguém assume. Eu vou começar a escrever sobre empreendedorismo feminino. Não, peraí. Você vai começar a escrever ou você vai mandar o chat GPT e fazer um prompt? Quem se lembra de Natália Beauty, muito conhecida pelos preços exorbitantes que ela cobrava pra fazer sobrancelhas, gente? Eu não sei se vocês se lembram. Cobra. É porque ela cobrava R$12.500. Para fazer uma sobrancelha. Só que tivemos atualizações sobre a Natália Beauty. A primeira é que ela não cobra mais R$12.500 e sim R$53 mil. A segunda notícia da Natália é a que mais choca, eu acho. Eu não sei se mais choca, as duas são chocantes. É que ela virou colunista da Folha de São Paulo. Porém, as pessoas começaram a achar estranho, porque a Natália Beauty, ela é do meio de estética, né? Ela tava comentando assuntos diversos, inclusive guerra, economia. As pessoas começaram a achar aquilo estranho lendo os textos e começaram a apontar que aqueles textos poderiam ter sido escritos por chat GPT. E não é que eram? E aí que tá, gente, o pulo do gato. E estavam certos, porque a Natália Beauty falou sim. E aí? E aí? E daí? Uso IA. E aí? Olha, esse é um bom. Uso IA. E aí? É a Natália Beauty, gente. E não obstante, ela lançou mais uma matéria, uma coluna, sei lá, juntamente com a Folha de São Paulo pra falar sobre o uso de IA. E aí? Gente, na Folha de São Paulo. Vamos analisar tudo aqui, porque a Natália Beauty, ela bombou muito há um tempo atrás, quando ela deu uma entrevista falando que ela cobrava R$12.500 por sobrancelha, e aí a gente não chegou a trazer esse tema no canal, eu acho. Eu acho que a gente mencionou por alto em algum vídeo. É, mas vamos ver aqui o vídeo que bombou dela na época, né, pra gente entender. Esse é o vídeo que viralizou na época, quando ela ainda cobrava barato em comparação com o que ela cobra hoje em dia. E assim, gente, vamos lá, né, ela cobrava R$12.500, mas pelo menos ela fazia o trabalho, né, agora ela tá cobrando pra ser colunista e nem fazer, tá? Então, assim, tá até bom, né? Quanto que você cobra pra fazer uma sobrancelha hoje? 12 mil. Ele falou sobrancelha. Gente, é muito difícil de falar sobrancelha. Mas não é gostoso falar sobrancelha? Sobrancelha sai gostoso na boca. Sobrancelha é muito chato. R$500. Consegue atender quantas clientes por mês? Eu tenho muita cliente na lista de espera, mas hoje, porque hoje eu sou mais empreendedora do que técnica, né? E agora colunista também, da Folha de São Paulo. A lista. Então hoje eu tenho só um dia na minha agenda por mês. Consigo atender 4, 5 clientes num dia. Como que você começou esse negócio? Comecei porque uma funcionária da clínica que eu era recepcionista pediu as contas, deixou um monte de cliente para fazer sobrancelha. Todo mundo começou a reclamar, aí eu fui aprender para tampar esse buraco. Descobri aí a maior oportunidade da minha vida. Aí ela virou meio que uma vibe meio coach também, né? Assim, meio empreendedorismo. É porque assim, pra você cobrar R$12.500, você tem que ter uma veia coach pra você convencer a pessoa. Isso, você tem que ter uma história ali que justifique um rico a te dar R$12.500. Quanto tempo que demora pra sobrancelha crescer, gente? Não sei quanto tempo. Se a pessoa for fazer a sobrancelha com ela todo mês, deu, né? Ou não, né? Porque quem paga isso talvez tenha muito dinheiro. Assim, quem paga, esse dinheiro tá de sobra. Tem porque razão. ninguém paga isso como tipo assim, eu vou me mimar. Porque assim, a pessoa que paga esse valor é porque é uma pessoa que tá com dinheiro de sobra, que não se importa com o valor das coisas, sabe? É verdade. Olha, aí tem um vídeo atualizado dela falando sobre essa questão dos custos das sobrancelhas. E ela tá aqui agora, né, vestida de sabonete Lux. Quanto que você cobra pra fazer uma sobrancelha hoje? Hoje, R$53 mil. Antes era 12.500, mas era só a nanopigmentação. Hoje, com o transplante, é R$53 mil. Uau! Mas tem um transplante envolvido aí também, né? Ah, e antes tinha uma micropigmentação. Eu não sabia disso. Não, mas no mesmo outro assim... Não, eu pensava que ela fazia assim, ó. Tuf, 12.500. Não, tinha uma micropigmentação, mas mesmo assim é incompatível. Não, eu sei que é incompatível, gente. Mas tô falando assim, é porque antes era mais chocante ainda. Eu pensei que ela só tirava a meiuca aqui e cobrava 12.500. Não, e agora essa pergunta e essa resposta também foram capiciosas, porque você perguntar quanto você cobra por uma sobrancelha leva a entender que você tá perguntando sobre o serviço de você ir no salão fazer uma sobrancelha e ir embora. Não, ela tá falando o valor de uma cirurgia, porque é um transplante de sobrancelha que tá em alta hoje em dia, é uma mini cirurgia. Não eu nem sabia que isso tava em alta. Pois é, tô gente, aprendendo. Está em alta, transplante de sobrancelhas.
Enfim, gente, essa é a personagem Natália Beauty, né? Uma empreendedora que tem um valor aí de mercado normal, né? Um valor super dentro da realidade. Super dentro da realidade. E aí temos o vídeo dela comemorando que ela se tornou colunista da Folha de São Paulo. Meu amor, deem hello pra nova colunista da Folha de São Paulo. Sim, eu fui convidada pra ser colunista. E já fui visitar o jornal. Fui visitar toda a redação. Gente, eles prepararam um almoço pra mim, vocês têm noção? É claro que eu fui de... Hoje eu aqui na Folha, almoçando com vocês. Ah, não, gente, eu tô muito insuportável. Eu falei, eu vou construir o mundo do jeito que eu acredito que ele seja, amor. E ter pessoas pra Virtual. comemorar é melhor ainda. Tudo virtual. Virtual. Nova colunista da Folha de São Paulo. Eu vou começar a escrever sobre empreendedorismo feminino. Não, peraí. Você vai começar a escrever ou você vai mandar o chat GPT e fazer um prompt? E outra coisa que eu quero saber, a gente já vai ver. Eu quero ver quantos colunistas da Folha de São Paulo tem. Deve ser uma penca, né? Porque Deve. um monte de gente hoje em dia é colunista da Folha de São Paulo. Quem não é colunista hoje em dia? Eu. Já chamaram, inclusive. Me chamaram? Ué, chamaram a gente, não foi pra Folha de São Paulo, mas já recebemos algumas oportunidades de fazer colunas. Está em alta. Verdade. É verdade. Mas eu vou escrever sobre o quê, gente? Dificuldade Gente, da é o mulher. primeiro jornal da Folha, 1930. Sobre os desafios diários de ser uma mulher empreendedora. Eu tô muito feliz. Eu sou colunista da Folha de São Paulo. Ah, não, agora eu tô insuportável, ninguém fala comigo. A única coisa que você tem que saber é que você tem que começar. Não importa a ferramenta que você tenha na mão Verdade. agora. A ferramenta. Não Olha importa como a ela... ferramenta. Não nem que a ferramenta seja a inteligência artificial. Ela já deu o sinal desde o primeiro dia de trabalho. Ela já deu os sinais. Ela já sabia. A Folha de São Paulo, será que... Assim, eu espero que a Folha de São Paulo pelo menos pague pouco por um texto de chat GPT, né? Porque pagar muito por um texto de chat GPT, gente, aí Olha, eu também quero ser colunista. Eu Aí acho, você me fala. eu acho que não paga pouco, não. Porque a Natália Beauty cobrando 12 mil reais, 53 mil em transplante, precisa fazer bico? Mas às vezes ela faz, não é pelo dinheiro e pelo prestígio, Pelo né? prestígio. É, mas gente... Aí as pessoas começaram, né, a ler os textos que ela vinha escrevendo, de assuntos variados, geopolítica. Qualquer texto, pediu, Natália Beauty escreveu. Gente, escrevendo sobre a Palestina, umas coisas assim. Natália Beauty. O conflito histórico entre Palestina e Israel, uma análise crítica. De Natália Beauty. Analisando o plano econômico para 2027 do Brasil. O que sua sobrancelha diz sobre sua economia? O que a sobrancelha diz sobre a economia do país? Aí, gente, temos um vídeo da Gabi Tedeschi. E sobre o que não tem um vídeo da Gabi também, né? É. Tudo tem um vídeo da Gabi. Ela comentou que... Sobre o que não tem um vídeo da Gabi Tedeschi. Mas pelo menos os vídeos dela... E nosso também, né? Ai, não, a gente nem se fala, né? Mais à toa que eu, só 2 deu. Mas ela pelo menos não usou o chat GPT pra fazer a pesquisa dela. Pois é. Acho, né? Acredito. Olha aqui, Natália Beauty resolveu falar sobre a crise geopolítica da Venezuela. Paguei pra ler. Como que o fim do governo do Maduro afeta as sobrancelhas venezuelanas? Ela fazendo análise para melhorar o visagismo de Nicolás Maduro. Ah, é. Através... Que sobrancelha eu faria em Nicolás Maduro? Antes do momento dos Estados Unidos invadir a Venezuela. Natália Beauty como Que? Conflito da Groenlândia. O que a sobrancelha dos dinamarqueses podem nos ensinar nesse momento? Imagina, se todas as colunas fossem sobre sobrancelha. Salvando o Trump do impeachment através de um transplante de sobrancelha. Sua estética é muito importante. Golpe da Dilma. Com o meu trabalho de sobrancelha, ela não teria caído. O Brasil hoje estaria em outra situação. É inacreditável isso, gente! Como pode? esse tweet aqui, como vocês podem ver, viralizou horrores lá no Twitter. E aí, gente, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui atrás de algumas coisas. Deixa eu só Primeiro ver eu entrei lá volta só um pouquinho, só pra gente ver o título do Venezuela, quando um país perde o direito de decidir o seu futuro. O que a Natália Beauty tá falando disso, gente? Não, e a cliente deitada na maca. A cliente deitada na maca. Que pagou 12.500 reais, né? Chat GPT, favor escrever uma tese. Aí você abre a matéria lá da... Primeiro que você tem que ou quebrar o paywall da Folha de São Paulo, ou pagar pra você conseguir ler. Aí quando você entra, aí no final da matéria da Natália Beauty tá escrito assim, ó, posso te ajudar em mais alguma coisa? Os travessão, tudo desse tamanho, assim, Você gostaria que eu fizesse uma versão resumida? E aí, gente, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui atrás
de algumas coisas. Primeiro eu entrei lá no LinkedIn e aí eu descobri que a Natália Beauty, ela é colunista da Folha de São Paulo desde 2023 e da revista Exame desde 2024. Exame também? Ih, duas! Mas eu também quero. Ela também escreve pra Cláudia, pra Tititi, pra Caras, pra Capricho. Revista Recreio. Colunista de assuntos geopolíticos? Não. Aquelas revistinhas de santo, de padre que só avó recebe, também ela escreve. Ela tem esse tipo de coluna lá, né? Natália Beauty não é nome de colunista? Pois é, esse é o seu problema, não o meu. Oi? Como a liderança Nutella e a Esse aqui de cima ela escreveu sem o ChatGPT. Esse aqui de cima eu acho que não tem ChatGPT. Que matéria é essa? Que coluna é essa? Essa daí eu acho que foi vamos dela. ler de novo. Opinião. Natália Beauty. Natália Beauty não é nome de colunista? Pois é. E esse é o seu problema, não o meu. Quem falou isso? Qual foi a pessoa que falou isso? E esse daqui, como a liderança Nutella e a falta de pulso firme estão afundando as empresas. Esse daí tá com mais cara de ChatGPT. O de cima, gente, essas palavras, E por que que a Natália menina Beauty tá não é hidrata- nome de colunista, ninguém nunca falou isso. E por que a menina aqui na foto da coluna tá hidratando os lábios? Tinha que estar fazendo as sobrancelhas. falta de pulso firme estão afundando as empresas. Enfim, esses conteúdos de colunista bem coach, que eu particularmente não gosto, mas tem quem gosta, tem público para todos. Mas li tudo sobre Natália Você tá rindo do negócio aqui do lado? O comentário do lado. Agora, nossa correspondente geopolítica, Natália Beauty. Tô rindo desse aqui, ó. E tinha muita coisa pra comentar a sobrancelha do Maduro e ela não falou nada. Ai, gente, eu não acredito. peraí. É inacreditável, gente. Eu preciso entrar. Natália Beauty. Folha de São Paulo. Já tem a matéria dela, inclusive, falando do IA. Meus textos usam inteligência artificial. Oh, meu Deus. Ai, não adianta Oh, nada. meu Deus. Ai, que inferno! Nossas colunas são exclusivas para assinantes. Mas Folha de São Paulo, como que você quer que eu pague Pra ler texto de inteligência de chat artificial. GPT? É pra pagar pra ler texto de inteligência artificial? Ó, o Matheus acabou de quebrar o pior. Pronto. Não, gente, olha. Nossa, eu acho que bugou o site. Gente, deu um erro no site. Abriu a matéria sem querer aqui. Olha, meus textos usam inteligência artificial, meu pensamento não. Daqui a pouco a gente lê essa coisa. Vamos voltar O problema lá pro é negócio. eu queria ver os títulos e nem isso eu consigo. Peraí, deixa eu ver aqui, isso aqui tem. Se botar notícias... Aí, ó, Venezuela. Isso é dela? É dela. Gente, eu não acredito nesse texto. Olha esse isso aqui. gente. O que o protesto das crianças no Roblox me ensinou sobre liderança. Gente... Fica tudo mais engraçado agora quando você sabe que tudo O foi que a inteligência artificial. série Tremembé ensina sobre o mundo corporativo? É dela também? Ai, Folha, nossa, Ai, sério. não vai ter como Que saber. ódio. Mas eu imagino que seja. Natália Beauty, vi cursos de tudo que ela já fez na vida, mas ela não tem nenhum curso de geopolítica internacional. Não é professora, não é uma relações internacionais, nada. Ah, gente, só um adendo aqui. Eu falei que ela tava comentando sobre a Palestina, não é verdade, tá? Eu tava só... A gente tava usando da linguagem, da ironia, É. no caso, sem o uso de inteligência artificial. A gente usou da nossa própria cabeça, a gente só mentiu. Ela é uma mulher que fez muito sucesso, né, com o seu trabalho. Não vou tirar o mérito dela nisso, né, de uma sobrancelha de 8 mil, 12 mil, 50 milhões de reais. Não estou aqui menosprezando o trabalho. Mas, dito isso, eu tive que ler o que Natália Beauty tinha a dizer sobre um conflito geopolítico internacional extremamente complexo. A curiosidade foi tanta, gente, que eu perguntei para todos os meus amigos que ensinavam a Folha de São Paulo, ninguém assinava, eu tive que pagar R$6,90 para poder ler na íntegra do que se tratava. E essa Matheus deu um jeito. Aí, gente, vamos ver a opinião da queridíssima... A opinião da Lau. Da Lau Schultz, que fez uma opinião sem inteligência artificial. Até onde a gente sabe, né? Porque vai saber. Não, a Lau não faria isso comigo. É muito lindo perceber como o empreendedor brasileiro médio carrega dentro de si um tudólogo. Olhando isso aqui, me parece que a Folha de São Paulo tentou entrar no hype do formato tipo, colocamos um analista em geopolítica para fazer sobrancelhas e uma designer de sobrancelhas para fazer análise de geopolítica. E na minha divagação, isso só não aconteceu porque eles não encontraram um diplomata disposto a colocar as mãos numa pinça e trabalhar, mas conseguiram a empreendedora conhecida por cobrar R$20 mil para fazer uma sobrancelha, disposta a dar pitaco em política internacional. Eu espero que vocês entendam que eu não estou aqui para desmerecer
desmerecer o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. Se uma pessoa trabalha em determinada área e é reconhecida por aquilo, inegavelmente ela tem o seu mérito. O que eu não espero e me causa até certo desconforto é ver que uma pessoa notória no ramo de beleza e estética seja ouvida como uma autoridade sobre a situação da Venezuela. Se fosse o caso de um vídeo ou até mesmo de um texto postado no seu perfil pessoal, não estou dizendo que seria 100% defensável, porque logicamente depende do conteúdo disposto ali, mas seria diferente do que isso estar respaldado por um dos maiores jornais do Brasil. Eu vou reiterar aqui para deixar isso bem claro, eu não estou falando do conteúdo e sim da forma deste conteúdo, porque o conteúdo neste formato poderia ser qual fosse, se a favor ou se contra, e sinceramente lendo a coluna eu acho que poderia pender tanto para um lado quanto para o outro, porque é extremamente superficial, não existe um aprofundamento no assunto e aí a gente falaria de conteúdo, mas estamos falando aqui do formato. Insisto no ponto de que cada profissional tem a sua expertise. Eu sou formada em Direito e vocês não vão me ver tentando fazer uma cirurgia cardíaca. Ai, gente, é chocante. E é isso, né? A Folha de São Paulo dá respaldo pra isso. Não, e a Folha de São Paulo, depois das acusações, a Folha de São Paulo se uniu a ela pra dar o... Gente, é um jornal muito grande pra você fazer uma exaltação de que suas colunas, sim, estão sendo feitas por inteligência artificial. Até então, você vê bem, até então, nesses comentários do TikTok, ninguém tava falando sobre inteligência artificial ainda. Eles estavam mais falando da situação, né, que gente? Já era que é absurda. Um tanto quanto maluca de um dos maiores jornais do Brasil dar espaço pra Natália Beauty falar sobre a situação política da Venezuela. E como a Lau falou, gente, todo mundo pode ter direito à sua opinião sobre a Venezuela, mas ser pago pra escrever num jornal, tem que saber do que você tá falando, gente. Gente, é uma coisa muito séria. Por mais que seja uma coluna de opinião, mas não é assim também. Não é qualquer opinião. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E aí veio a postagem que abalou as salas de redação do Brasil. Postado em conjunto com a Folha de São Paulo, hein, galera? Olha, em conjunto, tá? Olha, nem pra passar essa vergonha sozinha. Folha, de São Natália Paulo, todas Beauty. na Folha, Natália Beauty. Olha. Meus textos usam inteligência artificial. O meu pensamento, não. Tá bom. A resistência à tecnologia nunca foi sobre ética ou qualidade. Sempre foi sobre medo. Não. É um pouco sobre qualidade, sim, Natália Beauty, quando a gente tá falando sobre... Texto, sobre pensamento, você tem que pensar e escrever. Análise geopolítica. Mas aí você não pensou e não escreveu. Ué. Você pediu pro chat GPT fazer então, uma análise? Assim, a Natália Beauty tá meio que dizendo que, pode me trocar então, porque já que a tecnologia é capaz de fazer com qualidade, não precisa ser a Natália Beauty. Pode ter então a coluna opinião chat GPT. Vamos ver a opinião do chat GPT sobre esse assunto. Aí pede a opinião pro chat GPT e bota lá. Sempre foi sobre medo. Medo de perder espaço, medo de não acompanhar, medo de admitir que o tempo ficou mais valioso do que o ritual do esforço manual. Gente, mas assim, é meio chocante, porque a gente já teve aqui no canal, inclusive, tava até falando com o Matheus, da menina que usou o IA pra vender caramelo Goods, né? O Bob Goods, versão cachorro já caramelo. Era um plágio do Bob Goods, mas ainda foi feito de inteligência artificial. Sim, mas até essa menina, por mais que teve a questão do plágio, dos desenhos em si, ela ainda criou algo, porque ela ainda imprimiu, encadernou, né? Tipo assim, vendeu aquele produto lá, por mais que fosse o uso de ChatGPT. Ainda era algo. Agora, um texto, gente. Um texto. Se você usa o ChatGPT pra escrever o texto pra você, então você não fez nada. Não é nem um texto que tá sendo postado num blog dela, ou um texto que tá sendo postado no Instagram dela. É na Folha de São Paulo. Se você usa um ChatGPT pra escrever seu trabalho de faculdade, sua defesa, seu TCC, então você não escreveu. Olha, vamos ver o que tem a dizer ali, os dizeres, né? Um leitor enviou uma reclamação a... Como é que fala? Ombudsman, do jeito que tá escrito. Ombudsman. Um leitor enviou uma reclamação a Ombudsman da Folha, dizendo que meus textos são escritos por inteligência artificial. A resposta curta é sim. Eles são escritos com o apoio da inteligência artificial. A resposta completa é que o conteúdo, a opinião, o ponto de vista, a vivência e a responsabilidade são integralmente meus. O que existe nos artigos não é inteligência artificial substituindo o pensamento humano. É inteligência pessoal organizada por uma ferramenta. Esse aqui também foi ChatGPT? Tá com cara de ChatGPT, gente. Não, peraí. O conteúdo, a opinião e o ponto de vista e a vivência são responsabilidade dela. Como assim? Se você pediu pra inteligência artificial escrever o texto, não é sua opinião. Você foi no mínimo... Você pode... O que você pode é enviesar ele no texto que ele irá escrever. Mas não é você que tá escrevendo. Tipo, você pergunta lá, fala sobre a Venezuela, o texto fala. Aí você fala assim, não, agora fala como se você tivesse raiva do Maduro. Aí
ele dá uma mudada ali e bota. Sim, você pode enviesar a inteligência artificial, mas ainda assim não está sendo feito por você. Você está comandando. Isso, você bota o prompt lá e ele te dá, sei lá. Ele vai agir como um funcionário. Você dá um comando e o ChatGPT irá executar esse comando. Cadê os comentários dessa postagem? As pessoas estão concordando? Vamos ver. Ótimo texto. Parabéns, ChatGPT. Que bacana ver o jornal entregando os pontos. Então, pelo visto, o pessoal não gostou tanto, né? Temporada de apocalipse no jornalismo brasileiro. Folha, pelo amor de Deus. Olha, faltou o time desse. Faltou mesmo, gente. Era melhor ter deixado isso quieto. Puta que pariu, hein, minha Nossa Senhora. Dá pra ver que seus textos não usam pensamento. E você conseguiu abrir aquela hora esse texto aí, né? Queria dar uma olhadinha no texto. Olha, muito, muito impactante essa opinião. Tenebroso. E pensar que eu pago a folha. Olha, quero desconto. Posso pagar José de Abreu. Olha, José de Abreu, quero desconto. Tá. Posso pagar inteligência artificial? A pior coluna dela é sempre a próxima. Gente, eu tô embasbacado com isso. Eu tô embasbacado com tudo. Com o fato de ser a Natália Beauty fazendo texto sobre geopolítica. O fato dos textos sobre geopolítica da Natália Beauty serem de inteligência artificial. O fato da Folha de São Paulo endossar, postar defendendo. Como pode uma coisa dessa? Olha, gente, esse aqui foi aquele primeiro parágrafo que a gente leu ali, né? A justificativa dela. Na medicina, algoritmos analisam exames em segundos. Na logística, sistemas inteligentes reduzem horas de deslocamento. No varejo, blá blá blá. No mercado financeiro, softwares processam dados. No jornalismo, na publicidade, na educação e na criação de conteúdo, a tecnologia organiza, estrutura e acelera fluxos. O ponto central não é a ferramenta. Até esse texto parece inteligência artificial. Não, e essa justificativa não convence, porque olha aqui, o erro está em acreditar que a inteligência artificial substitui consciência, opinião, repertório ou experiência. Ela não viveu o que eu vivi, mas isso não vem ao caso, porque ela não precisa viver o que você viveu para ela construir o texto. Ela não precisa, ela é uma inteligência artificial. Olha só o que ela tá juntando a vivência e opinião de várias pessoas ao redor do mundo que foram alimentadas nela, várias para que ela escreveram sobre aquele assunto. Sim, que é basicamente assim, gente, inteligência artificial é alimentada por coisas que foram feitas por humanos, ou seja, é quase um plágio de milhões de artigos que ela vai usar como base para poder construir um novo. Então, assim, não faz diferença se a inteligência artificial não vivenciou o que a Natália Beauty vivenciou. Até porque a Natália Beauty provavelmente não vivenciou o conflito da Venezuela. Então, assim, qual que foi a vivência que ela adicionou num texto como aquele? Não entendo. Mas olha só o que ela fala aqui. Quando usa inteligência artificial para escrever, o que ela faz é organizar o que eu digo. Porque eu falo por comando de voz, desenvolvo o meu raciocínio, apresento meus argumentos e a ferramenta estrutura o texto. Ou seja, ela fala tópicos para que esses tópicos sejam transformados em um texto. Eu me relaciono muito bem com a tecnologia e com a inteligência artificial, percebemos, né? Converso diariamente com a minha IA sobre trabalho, decisões, dilemas pessoais, filosofia. Gente, ela fica conversando com o ChatGPT. Uso como ferramenta de reflexão, organização e produtividade. E faço questão de tratar bem, não por romantismo, mas por inteligência simbólica. Inteligência simbólica. Ou seja, e olha aqui. Quem assistiu ao Westworld sabe que no futuro os robôs poupam exatamente os humanos que se trataram com respeito. Esse daqui não foi escrito pelo ChatGPT, não. Essa foi dela, né? Olha aqui, ó. Brincadeiras à parte, existe algo sério aqui. Demonizar a inteligência artificial é o mesmo que demonizar a calculadora, computador ou a internet em seu início. É a mesma coisa. Não é defesa da máquina, é defesa do uso consciente. Mas é aí que tá. Esse tipo de uso eu não considero um uso consciente. Agora, eu quero saber uma coisa de você. Volta ali no texto. Falando que trata a inteligência artificial bem, não por romantismo, mas por inteligência simbólica. O que é uma inteligência simbólica? É burrice? Eu acho que é porque ela tá associando isso que no futuro ela pode se voltar contra você. Porque ela tá falando de Westworld aqui em seguida. Sim, mas o que seria uma inteligência simbólica? É uma inteligência que não existe, então é burrice. Porque se a inteligência é simbólica, então a burrice é real. Não tô entendendo. Mas enfim, né, gente? Ela pegou e deu uma entrevista pra BBC. E aí ela falou um pouco mais sobre esse assunto. Porque afinal de contas, né, o jornalista devia estar assim, ó, pra perguntar. E vocês não podem esperar pela chamada, pelas aspas. IA é como Monjaro. Galera usa, mas ninguém assume. Gente, mas você usar a IA no seu dia a dia pra alguma coisa ali, pra uma tarefa pra agilizar o seu trabalho, é diferente do que você usar pro trabalho como um todo. Se você, sei lá, escreve um e-mail com a inteligência artificial que você não tava conseguindo escrever, ou enfim, qualquer coisa. Agora, se você é pago pra escrever um texto, você vai lá, usa a IA pra escrever esse texto, manda, e esse texto é impresso... Por que a
aí? E se todo mundo começar a fazer igual a Natalia Beauty? Acabou-se o jornalismo. Acabou o jornalismo. Porque aí as pessoas que escrevem, porque é isso que acontece com a inteligência artificial, as pessoas que criam conhecimento, têm seu conhecimento apropriado pela inteligência artificial pra gerar uma coisa... A galera fala que não usa IA, mas usa. Então, o que eu vejo é uma grande falta de coragem de falar que usa, com medo de falar que usa IA, gera uma incapacidade de inteligência, ou de pensar, ou de ser profundo, entende? Ontem até a gente estava conversando sobre isso, e foi uma comparação que faz sentido. É a galera, igual a galera que usa mão de obra e não assume. A empresária Natalia Beauty tem uma coluna na Folha de São Paulo. Um leitor escreveu ao jornal dizendo que um detector de inteligência artificial apontou que os textos dela eram feitos em grande parte por IA. E Natalia não negou que tinha ajuda da tecnologia, mas disse que as ideias eram dela. A IA só estruturava o pensamento em texto. Por isso que eu fiquei muito chocada, na verdade, chocada mesmo, com a repercussão e a surpresa das pessoas, porque quem que não tá usando hoje? Tipo, pra mim, assim, hoje eu tô no mundo e eu incentivo muitas pessoas a usarem, empreendedores, todo mundo. Muita gente não tá usando, gente. Muita gente não tá usando pra fazer o próprio trabalho, né? E assim, eu queria entender também, eu queria que ela mostrasse quais são os pensamentos que ela bota na IA e como que fica o texto depois. Sim, eu queria que ela filmasse o processo todo pra gente entender. Pra gente entender como que funciona isso, porque eu acho que isso é um dado muito relevante. E assim, eu acho que seria muito diferente se ela escrevesse de fato ela mesma um texto, uma matéria, uma coluna. E aí, sei lá, vamos pensar num uso consciente, digamos assim. Corrigir erro de português. Exatamente. Joga lá e fala assim, Vê se a concordância tá certa. Corrige eventuais erros de digitação. Isso. Não, isso aí é beleza. Aí, ok, eu acho que até poderia entrar numa coisa de uso consciente, mas você pedir pra que... Ela mesma falou que ela conversa com áudio, né, com a inteligência artificial e dá comandos. Ou seja, você está comandando ela a escrever o texto do jeito que você quer. Você não está escrevendo o texto. É, gente, porque escrever é você sentar a bunda na cadeira, pegar um teclado ali, um papel, caneta e estruturar um pensamento. Parte do trabalho de um jornalista ou de um escritor é justamente a capacidade de conseguir escrever frases que formam parágrafos e que passam uma ideia. Se você não tá fazendo isso, então você não tá fazendo trabalho. Não tá. Não tá. E não é um uso consciente. Porque, por exemplo, eu posso escrever Imagina se todos os jornalistas, então, decidem partir pra esse uso consciente que ela tá chamando. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E como o negócio é que, assim, ela foi enquadrada e ela tá se justificando e tentando sair por cima com uma coisa meio coach, assim, ainda. Assim, tudo bem que ela não é jornalista, né? Aí é uma falha também por parte do jornal, porque ela não é jornalista. Mas por que as colunas dela não são sobre estética? Não entendo isso também, porque ela poderia ter uma coluna sobre empreendedorismo no ramo da estética, falando dos produtos, enfim, das coisas e tal. Venezuela? É um pouco puxado. Isso não invalida, aí que tá. E eu tenho certeza, porque não é arrogância, é congruência. Eu estudo, eu leio, eu tenho repertório, eu leio livros, sabe? Eu sou extremamente estudiosa. Como é que seriam os seus textos sem IA? Você acha que eles seriam muito piores? Não, eu acho. Como assim? Muito piores? Pior Nossa. do que já tá, fica? O jornalista tava assim, ah, é? Então faz um 100 aí pra gente Porque, ver. por exemplo, ela tá falando aí que ela é uma pessoa estudiosa, que ela lê e tal, blá, blá, não duvido. Talvez ela seja mesmo, né? E olha a cara dela depois dessa pergunta. Por que ela não usa esse estudo dela, então, e essas coisas que ela Pois tá falando? Tipo, gente... Acho que eles seriam carregados com mais explicação, porque às vezes eu arborizo. Então, por exemplo, eu vou falar de um assunto, eu conto do detalhe assim, era tarde, 5 horas, estava frio, tinha uma folha caída no chão e o vento passou e eu senti o cheiro. Então, eu vou muito no detalhe. E por exemplo, no artigo tem um número de caracteres que não pode ser mais que aquilo. Então, às vezes, eu simplifico um pouco a ideia, mas você me deu uma... Não, peraí que eu quero saber. Não, eu quero só falar uma coisa. Mas aí, Natália, tem uma função num jornal que é o editor. O editor pega seu texto e corta o que tiver que cortar, ou então chega em você e fala assim, então, Natália, esse texto daqui tá muito enrolado, diminui ele pra gente, por favor. E aí, você que tá fazendo aquele trabalho ali no jornal, pega, senta e corta e faz as alterações, porque isso é parte do trabalho. Mas você me deu uma boa ideia. Qual a ideia? Boa ideia. Eu acho que o próximo texto vai ser justamente o texto que eu
não usei IA. E, tipo, trazer muito uma versão dessa. Então Porque esse às vai vezes ser o leitor primeiro. Vai ser o texto que eu não usei IA. por falar, Isso poxa, porque- tá aí, menina, é assim que você tem que escrever. A gente viu no vídeo lá da mina lá do TikTok da Gabi que ela é colunista desde 2023. Então é desde 2023 que o ChatGPT tá levando chicotada. Folha de São Paulo. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto, gente? E qual a opinião de vocês sobre as nossas sobrancelhas? Olha, dá nota.